dificuldade para engravidar atinge até 15% dos casais no mundo. Segundo a Organização Mundial de Saúde, no Brasil, mais de 12 milhões de pessoas passam por problemas de infertilidade. Sob a perspectiva de não realizar o sonho de ter um filho, muita gente recorre aos tratamentos para fertilização artificial, um tratamento caro, ainda não disponibilizado pelo SUS. Hoje nós vamos conversar sobre infertilidade no Brasil. Que problemas de saúde levam à dificuldade para engravidar? Até que ponto o Sistema Único de Saúde atende a esses casos? E quando não se pode pagar, que caminhos ainda existem para a reprodução assistida? Nossa convidada é Marilena Correia, médica, doutora em Sociologia da Saúde e professora do Instituto de Medicina Social da UERJ. Marilena, muito obrigada por mais uma vinda sua aqui no nosso programa. Obrigada a você pelo convite. Bom, você colaborou com um dossiê que foi a minha base de pesquisa para esse grupo de programas que a gente está fazendo, que é o dossiê Reprodução Humana Assistida, realizado para a Rede Feminista de Saúde. Que panorama brasileiro vocês traçaram nesse dossiê com relação à infertilidade? Bem, com relação à incidência da infertilidade, né, a gente tem basicamente dois cenários, vamos dizer assim. Existe uma questão que as mulheres começaram a ter filhos com mais idade, com a idade mais avançada. E se sabe que o fator idade é um dos que mais interferem na capacidade reprodutiva. Então, com a entrada da mulher no mercado de trabalho, adiamento do projeto de maternidade, você começa a ter mulheres se reproduzindo com 35, 36, 37 anos e o potencial reprodutivo nessa faixa etária já diminuiu bastante, né? Então, existe essa questão. No Brasil, existe uma outra questão completamente diferente, porque isso é o padrão que segue o dos países mais ricos, onde foram desenvolvidas as tecnologias, né? Isso existe também no nosso contexto. Mas existe também no Brasil um outro contingente de mulheres bastante importante numericamente e socialmente, que são as mulheres que se tornam inférteis devido a alguns problemas. Quais são esses problemas? Doenças sexualmente transmissíveis de repetição, que não são bem tratadas, bem curadas e que deixam lesões. Exemplo do câncer de colo do útero. Sim, mas outras doenças também. Ou outra coisa, a própria esterilização cirúrgica, a ligadura de trompa, que se fazia muito no Brasil, ainda se faz, mas se fazia até de modo quase compulsório, sem a mulher saber, ou sabendo no último momento da intervenção. Os abortos também, de repetição, ou mesmo não de repetição, mas que são feitos em condições precárias, que dentre os danos, é a infertilidade. Então, é estranho, porque se você pensar na reprodução como um todo, você tem aqui um cenário desfavorável na saúde pública que leva à infertilidade e, do outro lado, você não tem oferta, como você mesma mencionou, dessa tecnologia, esse conjunto de técnicas, que se chama de reprodução humana assistida, no SUS, né? Agora, enfim, do perfil de mulheres é como eu te falei, mas não são só as mulheres que Sim, isso já era a minha próxima pergunta. Qual é o padrão aí, mais mulheres do que homens? E o que leva uma mulher? Você já disse vários fatores aí. E o que leva um homem a se tornar infértil? Não, o fator, se costuma, entre os especialistas, você costuma falar em fator masculino, fator feminino. Pode também ter uma combinação de ambos, ou ainda um fator que é idiopático, que você não consegue determinar ou identificar a causa determinante do problema. Nos homens você tem, geralmente são os fatores todos ligados ao padrão do espermograma, são os espermatozoides lentos ou com problema, mas há outros problemas também, por exemplo, varicocele, que é um problema que é passível de correção cirúrgica, mas em termos de incidência é mais ou menos um terço, assim, A vida moderna é um fator também, ou não? Bem, existe uma discussão sobre poluição, problemas do meio ambiente e queda de fertilidade. Isso até nem só em geral. Existe estudo sobre isso, pelo fato exatamente de quem, por exemplo, está exposto no trabalho a algum tipo de metal pesado, por exemplo, chumbo. É conhecido que o chumbo interfere na fertilidade, então essa relação. Mas vamos dizer assim, numericamente, em termos de volume, não é o que é mais incidente, né? O que é mais importante realmente é a idade da mulher.
E, historicamente, em que momento a gente começa a tratar essa questão da infertilidade como é algo falado na sociedade de uma forma mais natural e discutida com o propósito de avançar cientificamente nisso também? Bem, eu não sei se alguém já falou isso aqui antes de mim, mas existem técnicas mais antigas, mais simples, que são essas como a inseminação artificial, que a grande diferença é que a fecundação, a junção do óvulo e do espermatozoide, se dá dentro do corpo da mulher. Então você... não é a fertilização in vitro, né? E essa é bem mais antiga, do século passado. Era, como você estava dizendo, cercada de tabu, não se conhece muito, não se tem muito dados. E quando você dá um passo tecnológico, que é a possibilidade de fazer a fecundação in vitro, em que você coleta óvulo e sêmen e se coloca numa placa e a fecundação é in vitro. Bom, isso é a primeira vez que isso acontece na história da medicina, em 1978. Na década de 80 você começa a ter uma difusão mais ampla. No Brasil, o primeiro bebê de proveta, assim chamado, foi documentado cientificamente no ano de 1984. Mas falando da infertilidade de uma forma geral, ou seja, sem chegar a esse... Porque quando se fala em fertilização in vitro, a gente está falando de um momento final de tratamento, né? Exatamente. A última opção de tratamento. Agora, falar de infertilidade, porque existia um tabu de que a mulher que não tinha filhos, ela não era bem vista socialmente, né? Um casal que não tinha filhos, geralmente a responsabilidade era da mulher. Em que momento esse padrão começa a mudar socialmente e a infertilidade começa a ser tratada como uma questão social, com importância social e que corresponde também a esses avanços tecnológicos? Eu acho que esse padrão não mudou muito. Acho que o papel da mulher, a mãe mulher, continua, e eu acho que, em grande medida, ele é até reforçado pela existência dessas tecnologias. Eu acho que ou seja, agora só não é mãe quem não quer, né? Não tem filho naturalmente, e se você tentar essas tecnologias, você ainda falha mais ainda. Então, eu particularmente acho que, embora exista, e sim, uma reapropriação dessas técnicas, por exemplo, por mulheres sozinhas, ou por mulheres homossexuais que querem fazer, ou por homens que querem alugar um útero, que vivem com outro homem. Existe isso. Uma franja de pessoas, mas o que é central mesmo na reprodução social é fazer a mulher ter filho. A gente ouve histórias inacreditáveis de mulheres que já tiveram filho, mas o marido não tem filho homem, então tem que tentar ter um filho homem, porque um filho homem, quer dizer, um padrão bastante tradicional de produção da família, né? Então, tem de tudo nesse campo, digamos assim. Mas eu acho que para a mulher é um risco, entre aspas, um risco social, o reforço a esse papel da maternidade. Cobrança, né? Agora, existe algum estudo que já delimite, já mostre se socialmente, se uma classe social tem mais propensão a ter problemas com infertilidade? Ou isso... Como eu te falei no começo, vamos dizer assim, grosso modo, você tem nos países desenvolvidos ou nos grupos sociais que corresponderiam a isso, como no Brasil, as pessoas que têm um estudo, prolongam o seu tempo de estudo e que entram no mercado de trabalho em postos mais avançados, costumam adiar a maternidade, então elas são potenciais candidatas. Existe, por outro lado, acho que são muito pobres. O problema é quem é que consegue ter acesso. No Brasil, basicamente, essas tecnologias mais de ponta, como a fertilização in vitro, todas as variantes da fertilização in vitro, elas só estão disponíveis no setor privado da medicina, né? Então, as mulheres que não têm condições econômicas, e geralmente são as mais novas, e que se tornarem férteis já por problemas de saúde pública, elas não conseguem, quando elas retornam ao SUS, ter acesso, porque não estão disponíveis medicamentos, técnicas que são caras, né? E qual é o impacto social dessa questão, então? Assim, no caso, é uma questão de saúde pública, né? Sim. Qual é o impacto social dessa questão e por que ela deveria ser entendida veementemente como um problema de saúde pública? Bem, primeiro por uma questão de justiça, porque o que justifica o desenvolvimento dessa tecnologia, na verdade, pelo menos foi assim que eu entendi em todo o tempo das minhas pesquisas nessa área, o que justifica, em primeiro lugar, é o desejo de ter filho. Sem esse desejo, sem essa vontade de ter filho, uma mulher não vai procurar
uma clínica privada, pública, o que quiser. Ela não vai nem saber se ela é infértil. Então, a definição de infertilidade ela é bastante relativa, ela é bastante circular. Por exemplo, se eu não quero ter filho, eu vou passar toda a minha vida reprodutiva, vou entrar na menopausa e não vou saber se eu era infértil, porque eu nunca nem tentei, eu não quis, não me interessei, eu era solteira ou eu queria ficar sem filho. Então, primeiro tem que ter essa vontade de ter filho. Isso é estimulado socialmente, agora é estimulado mediaticamente, então todas as mulheres estão expostas a esse padrão. Não é justo que só as mulheres que têm poder aquisitivo alto possam ter acesso. Então, mesmo que a infertilidade não seja uma doença, mesmo que ela não mate ou não ameace a saúde física, embora possa ter alterações psicológicas importantes, é uma injustiça que essas pessoas não possam ter acesso a alguma coisa que é tão importante socialmente, valorizada socialmente e que é tão mediatizada também, né? Como a gente vê sempre. Como é que aparece isso na mídia? Como é que aparece isso na mídia? Em novela, em jornais, em programas especiais, né? Assim, você considera que a mídia, então, reforça esse padrão de que a mulher precisa ter um filho, que a infertilidade também ainda é uma questão, sim, quase um tabu e em alguns momentos? reforça um padrão de que o filho biológico é alguma coisa muito importante, o filho genética e biologicamente relacionado, porque também você tem, do outro lado, a questão da adoção. Quer dizer, se poderia exercer a parentalidade, o convívio com a criança, a socialização de uma criança, sem precisar que ela fosse biologicamente ou geneticamente relacionada com essa mulher ou com aquele homem, ou com ambos, ou com um deles, porque tem a doação. Então, há um reforço a esse padrão, o que também, a meu ver, é mais um problema, porque eu acho que é uma questão de valor. Você poderia se realizar adotando uma criança e vivendo com ela, convivendo com ela. Afinal, todo filho tem que ser adotado, mesmo que você pare. É verdade. Agora, bom, então me parece assim, crucial a gente falar um pouco dessa via crucis aí, de que, bom, descobriu-se que, percebeu-se, no caso, que não é possível engravidar por algum motivo que ainda não se conhece. Eu vou querer saber direitinho qual é a via crucis aí, pelo Sistema Único de Saúde ou pelas vias particulares, né, pelos meios privados, como é que se faz, como é que um casal percorre esse caminho aí. Mas a gente vai falar disso no próximo bloco. A gente volta já, não saia daí. Estamos de volta conversando sobre a infertilidade no Brasil. Com a gente no estúdio, Marilena Correia, médica, doutora em Sociologia da Saúde e professora do Instituto de Medicina Social da UERJ. Marilena, a gente terminou o bloco anterior, eu citei a questão da via crucis aí que os casais acabam atravessando. Um casal que está tentando engravidar e não consegue, eu acho até que aumenta essa vontade, né? Não consegue vir uma coisa mais difícil, já era um desejo, isso vai crescendo e o tempo vai passando, esse casal vai ficando ansioso para gerar essa criança, enfim. Qual é o primeiro, como é que é o caminho que se traça aí, em que momento o casal vai procurar um auxílio médico e a partir daí, que percurso ele faz até chegar na última etapa lá, que é a fertilização in vitro? Bem, eu acho que isso varia muito, mas vamos dizer assim, se você está pensando em até chegar à fertilização in vitro, digamos assim, aqui no Brasil existem muito poucos estudos sobre isso, mas então, geralmente quem procura inicialmente é a mulher, né? Então ela procura o médico, o ginecologista e se queixa que, enfim, tem relações sexuais não protegidas visando ter filho e não consegue. Então a primeira coisa é fazer uma exploração diagnóstica e ver se existe algum problema detectável nela e no parceiro dela. Se ele é corrigível antes de ter que se partir para esses métodos próprios da reprodução assistida, essas técnicas, desculpa, vai se fazer isso. Mas nessa dinâmica, o que é importante entender é que a oferta de tecnologia acelera também essa procura. Então, o fato das pessoas terem conhecimento de que existe uma tecnologia de fazer bebês de proveta
talvez, em muitos casos, acelere. Não todo mundo, tem gente que é contra. Até por razões religiosas pode achar que não. Se Deus não quis, eu não vou tentar, tudo isso. Então, digamos um casal que tenha poder aquisitivo. Ele vai... Agora, o tempo que ele vai esperar, isso depende de muita coisa e tem vários problemas éticos envolvidos. Porque a OMS, que você comentou, ela tem uma definição de infertilidade, você teria um tempo de espera necessário. Isso não, quando você diz um tempo de espera, é um tempo de tentativas? De tentativas, de 12 meses de relações sexuais sem proteção. Era 24, passou para 12. Frequentes, que se consideram 2 vezes por semana. É por aí. Mas, como eu estou te dizendo, o fato de existir a tecnologia cria nos indivíduos, nas mulheres, essa impressão. E isso é muito ruim. E uma vontade de pular essas etapas todas. Pular todas as etapas. Mas isso é muito ruim, muito complicado, porque as técnicas de reprodução assistida, elas têm um sucesso muito baixo, em termos de um bebê. E garantias também remotas, também, de bem remotas. Pagou e conseguiu, né? Não, Então, isso é um caminho. O outro caminho, que seria esse caminho pelo SUS, por exemplo, entendeu? Também, que as mulheres também têm, desde um atendimento num programa de saúde da família, até um centro de média complexidade, até um centro de referência, como Você vai passar ali por um diagnóstico, até uma anamnese de percepção de que aquilo pode estar, de que a infertilidade pode ser um fato, depois vai passar por uma atenção de médio porte, em que vai até verificar possibilidades cirúrgicas, né? Porque muitas vezes se pode resolver por exemplo, a questão... quem ligou as trompas pode tentar desfazer essa ligadura. O homem que tem alguns problemas, pode tentar se tratar também. Às vezes, se for só hormonal, você pode tratar só com hormônio e monitorar a ovulação. Essa parte o SUS oferece com... Essas coisas que eu citei oferece. Com abrangência? Essas coisas com relativa abrangência. Elas estão geralmente concentradas nos hospitais universitários. Por exemplo, para falar daqui do Rio, o hospital da UFRJ, da UERJ, da própria UF. Mas existe um limite, por exemplo, não existe condições de se oferecer fertilização in vitro, por exemplo. Existe também um limite de fila, porque como são poucos profissionais, pouco material, pouca... Em São Paulo, que parece que é onde se tem metade dos centros públicos que oferecem esse tipo de tratamento. Metade a que fila, é uma... São 6 no total no Brasil, né? 3 estão em São Paulo. Então, assim, a tempo de espera em média são 4 anos, né? Quer dizer, por uma mulher que já está chegando aos 40, por exemplo, que muitas vezes vai ser um momento em que ela vai procurar esse tratamento, já fica meio tardio. Mas né? O que é muito interessante, justamente do ponto de vista da medicina social, da sociologia das técnicas, é você ver que muita gente engravida nessa fila. Isso é um dos grandes resultados maravilhosos da inoperância do SUS. Mas não entra nessa fila na hora que percebe-se que tem realmente um problema de infertilidade que não é tratável? Às vezes não, às vezes ainda está numa fase de diagnóstico. Por exemplo, o meu filho, que eu fiz um estudo lá, com a médica a doutora Maria do Carmo Borges, a gente viu que num prazo, eu não sei, de 1 ano de exploração diagnóstica, tratamento só medicamentoso, você tem uma hipótese de que somente 7 a 10% das mulheres que procuram esse serviço teriam indicação para FIV. Ah, que bom, né? Pois é. Então, o que acontece? Ou essas outras são tratadas, ou elas tinham uma infertilidade idiopática, assim, causa desconhecida, e acabam engravidando, mas que você vê que é muito baixo. Agora, se você transporta um contingente de mulheres com poder aquisitivo para o setor privado, será que elas não vão ter que enfrentar essa fila? Elas provavelmente vão pagar sem tentar, né? Vão pular etapas, né? Então, isso é um problema para o campo da reprodução assistida, para os próprios culmina numa especialistas. mercantilização também desses tratamentos? Ah, com certeza. Infelizmente, existe esse viés bastante negativo, né? De mercantilização, seja do serviço em geral, seja das partes do corpo humano, como sêmen, como óvulo. Hoje é uma caça ao óvulo. No Brasil, os padrões bioéticos que a gente tem aqui, de ética médica, você não pode vender óvulo ou espermatozoide, mas se sabe, a gente ouve assim, em congressos médicos que essa prática existe. Então, sim, há desvios, há desvios.
através, principalmente desse fato de não se ter pela via pública os caminhos mais Isso facilitados, seria, na minha né? opinião, uma das principais razões, né? Se o setor público se ocupasse disso, você teria menos problemas desse tipo. Agora, por tudo isso que a gente conversou aqui até agora, falando-se da importância social desse assunto, né? O quanto que isso gera de incertezas para um casal e de frustração para um casal e até questões de saúde mesmo. O Brasil dá atenção merecida para esse assunto. Não digo só na questão de se buscar meios para que esse tratamento seja completamente oferecido pelo SUS, mas falar-se disso na mídia, tratar-se disso com a sociedade. Você considera que esse assunto ele tem o espaço merecido? Eu não sei se ele tem o espaço adequado, porque eu acho que a primeira questão seria, por exemplo, prevenir as infertilidades preveníveis. Então, você evitar que as mulheres sejam obrigadas a abortar em condições insalubres, que promovem esses danos à saúde, como a infertilidade, ter a condição de tratar pessoas de doenças tão simples como doenças sexuais também, como gonorreia, como AIDS, como coisas que dão, ou outras infecções genitais que atrapalham, impedem, dificultam a fertilidade. Fazer o diagnóstico precoce também, oferecer no SUS. Agora, eu acho que, então, nesse sentido, não é dado um tratamento adequado, embora se fale muito. Já houve no Brasil, em 2005, uma política do Ministério da Saúde para a reprodução humana assistida, que era muito voltada para a questão dos casais ditos sorodiscordantes. É uma referência ao HIV, ou seja, quando ou um homem ou uma mulher é portador do vírus e o outro não é, então existe o risco de você transmitir. Então, você passaria por uma seleção desse material reprodutivo in vitro para selecionar o que não está contaminado. Mas nem mesmo isso nunca foi implementado. Então, assim, é como se a infertilidade, ela é altamente relevante, o problema é relevante, mas ela não recebe adequada, vamos dizer, os adequados investimentos, né? Atenção, infelizmente, assunto, né? No setor público. E até essa questão que você está colocando dos casais que são Sorodiscordantes. sorodiscordantes, isso assim, é uma realidade. Essa questão da reprodução assistida no mundo, né, ela vai acompanhar essa evolução médica e até esse tratamento, no caso da AIDS, Sim, evoluído. isso acontece. Né? Então, assim, hoje um casal sorodiscordante pode pensar nisso. Alguns anos atrás, não. E aí a questão da legislação e da medicina precisa acompanhar isso, né? Com certeza. E do acesso à saúde pelo SUS, pelo Sistema Único de Saúde, né? Precisa. Agora, no dossiê, assim, voltando ao dossiê, porque eu achei o dossiê muito interessante, porque vocês trazem fatores históricos muito interessantes, né? Essa questão da infertilidade não é da época moderna, né? Não. É muito antiga. Desde quando se tem essa... Conversa-se sobre isso na sociedade? Tem um capítulo da crescer e multiplicar-vos. Exatamente, desde a Bíblia, né? Então, acho que nasce também daí uma série de preconceitos que se tem ainda hoje sobre a infertilidade, né? Porque, bem, isso é muito interessante que você está perguntando, porque a reprodução biológica, o que acontece? Com a fertilização in vitro e as tecnologias reprodutivas, a reprodução é muito focada como alguma coisa biológica. Mas, na verdade, a reprodução humana ela é uma reprodução social. Você reproduz pessoas que têm lugares sociais específicos, você reproduz famílias, nomes, heranças, tradições, status, ou mesmo a ideia de se recriar, de eu vou morrer, mas eu deixei alguém, eu fiz... Então, são fatores simbólicos e, ao mesmo tempo, fatores também econômicos muito, muito claros e sociais. E isso não precisa ser na monarquia, isso pode ser numa tribo, enfim. A fertilidade é um aspecto, né, do humano que extremamente imbricado com o social e o cultural. E a gente, agora, infelizmente, com as tecnologias, só está focando o biológico. Mas mesmo com as tecnologias produtivas, novamente, os valores sociais e culturais eles estão sendo reproduzidos. Seja porque um homem quer ter um herdeiro homem, seja porque uma mulher sozinha, ou rica ou pobre, não importa,
não suporta ser impedida. Sobretudo ser impedida de ter filho, face o conhecimento, ela saber que estariam disponíveis técnicas. Que não são milagrosas. Que não são milagrosas. Não mas são milagrosas, são tecnológicas também, né? E evolui-se a sociedade, mas as questões permanecem praticamente as mesmas, né? Então... Bastante semelhantes, às vezes até com um reforço de algumas coisas, como eu estou dizendo, a biologização da reprodução, que eu acho que é alguma coisa bem questionável, assim, a gente teria que se perguntar. Né? Eu acho que até é interessante terminar o programa com essa deixa, né? Assim, pensar no que vem pela frente, porque a medicina e a tecnologia, a ciência vai chegar muito longe nisso, né? Mas até onde vai essa necessidade de se reproduzir e até de se decidir sobre quem será aquela pessoa que vai nascer, né? Então, suas características genéticas, achar que os atributos humanos são genéticos. Essa questão a ser refletida é muito boa. Obrigada, Marilena, pela sua presença mais uma vez no nosso estúdio. Foi um prazer recebê-la. Igualmente. Obrigada a você que acompanhou o Sala de Convidados Entrevista. Se quiser rever esse programa, entre no nosso site, canalsaude.fiocruz.br. Você também pode fazer comentários, o nosso e-mail é canal@fiocruz.br. Amanhã a gente conversa sobre tecnologias para a reprodução assistida. E eu espero você. Até lá!